Deixa eu te perguntar, quando você ouve a palavra hipnose, o que vem à sua mente? Um mágico com um pêndulo mandando alguém imitar algum animal? É que são situações que já vimos em filmes ou apresentações, mas quando se trata de saúde o assunto é sério e por isso nós convidamos o hipnoterapeuta Jean Tavares, que está comigo aqui no estúdio, para esclarecer então. Boa tarde, Jean, seja bem-vindo. Boa tarde, Catherine. Obrigado pelo convite. Ainda mais nessa tarde especial, tá junto com a dupla que eu cresci ouvindo também. Então, exatamente, somos dessa mesma geração, uma alegria. Muito especial. Agora, Jean, tem diferença nessa... O que diferencia a hipnose da hipnoterapia? Legal. A hipnose, ela é uma ferramenta. Então, aí, quando a gente vê, como você comentou, o palco, as pessoas perdendo a voz, comendo cebola, achando que é maçã, isso é hipnose. Hipnose é um processo natural nosso. Então, quando a gente chora assistindo um filme, isso é hipnose. Quando a gente dirige, por exemplo, talvez já tenha acontecido com você, está dirigindo, de repente você chega e você pensa, poxa, que caminho que eu fiz para chegar aqui? Tudo isso é hipnose. Qual que é o conceito, né? Você ter o teu foco e a tua atenção direcionada para um ponto. Basicamente, hipnose é isso. O que é a hipnoterapia? É a gente usar essa ferramenta, esse foco, essa concentração para fazer a terapia. Então, a hipnoterapia é uma psicoterapia que utiliza a hipnose como uma ferramenta para que a gente tenha resultados mais breves no tratamento. Agora, é algo no subconsciente dentro da hipnoterapia. Por exemplo, numa questão comum, depressão ou um trauma, se eu relatar isso, eu tenho um trauma com dirigir. Como que, por exemplo, o hipnoterapeuta pode contribuir com isso? De que forma ele vai mudar esse pensamento? Certo. O ser humano ele não é lógico, né? Não é uma receita de bolo. Então, cada pessoa experiencia a vida de uma maneira diferente. Então, por exemplo, um trauma de dirigir, e eu posso falar porque eu já atendi casos assim, vem por vezes de um acidente ou de um susto muito grande. Então, usando esse exemplo, numa sessão de hipnose, a gente vai dessensibilizar aquele trauma. Então, a gente vai, através da hipnose, fazer a pessoa compreender que, ok, aquilo aconteceu, foi um susto muito grande, mas não há razão para ela perder a vontade de dirigir ou perder a capacidade de dirigir. Quando a gente fala de transtornos um pouco maiores, como depressão, ansiedade, pânico, aí, às vezes, a gente vai ter traumas associados. Outras vezes, não. Outras vezes, é a história de vida da pessoa que, em algum momento, culmina com essa síndrome. Transtorno generalizado, ou transtorno de ansiedade generalizada, depressão, síndrome de pânico. Nesses casos, embora a hipnoterapia seja breve, já levam algumas sessões para que a gente possa acessar as representações internas dessa pessoa e fazer essa compreensão, esse entendimento de que houve uma situação, houve uma vida, há uma história, mas agora é hora de eu... a gente não apaga o passado, mas é hora de fazer com que aquilo não doa mais. É nesse sentido que daí a gente trabalha. E existe algum risco, por exemplo, a pessoa entrar num transe e de repente ter um surto, alguma coisa, quando entrar em contato com aquela dor? Sim, mas a gente não vê isso como um risco, Catherine, porque isso é algo normal, né? Freud já mencionava a catarse ou a abreação, e isso é natural. Mas o hipnoterapeuta capacitado, né, pronto para exercer essa função, sabe contornar isso. Então é normal, você imagina, você entra em contato com um trauma, você entra em contato com algo que te fez sofrer, é natural essa emoção vir. E é importante que ela venha, porque uma vez que ela sai, que ela se mostra, a gente consegue usar isso e trazer a melhoria, trazer o alívio, trazer a compreensão, ressignificar aquele evento. Então acontece, mas não é um risco. As pessoas elas têm medo disso, né? Tá, mas e eu chorar, ou eu vou ficar preso, ou tal? Não há esse risco nenhum. E aquela pessoa que é totalmente cética? Não, eu não acredito, acho que isso aí é só para quem é, digamos, sugestionável. Existe isso? Existe. Né? O que acontece? Não vai funcionar, então? Não vai funcionar para a pessoa que diz que não acredita? Não vai. Porque, assim, e isso também é importante, né? Veja, existem dois tipos de pessoas que não podem ser hipnotizadas. As que têm alguma deficiência cognitiva, ou seja, têm dificuldade de se comunicar, uma vez que hipnose
ou a hipnoterapia, a gente se comunica durante a sessão, a gente conversa, e as pessoas que não querem ser hipnotizadas. As pessoas que não querem não serão. Então, o terapeuta, ele não tem superpoder. Então, a pessoa precisa, no primeiro ponto, querer. Né? Tem um ditado que diz que querer curar-se precede a cura. A intenção da cura precede a própria cura. Ou seja, a pessoa precisa querer. E para trabalhar com a hipnoterapia, ou seja, para fazer a terapia, ela precisa acreditar nesse processo. Porque a nossa mente é tão poderosa que até mesmo o próprio medicamento, se você tomar um medicamento duvidando que ele vai funcionar, existe uma grande possibilidade de que ele não funcione. Ou o contrário, os placebos mostram que quem toma, às vezes, pílulas de açúcar acreditando que ali é um remédio também apresenta melhora. Perfeito. Existem estudos científicos já homologados, publicados, que consideram inclusive a hipnoterapia como um placebo aberto. O que é um placebo aberto? Que a pessoa sabe o que está acontecendo. A pessoa está consciente o tempo inteiro. Então, veja, não é feito nenhuma intervenção medicamentosa ou física. É apenas mental. É apenas a tua mente trabalhando, o teu subconsciente trabalhando e os problemas se resolvem, certo? E vem o alívio, vem a ressignificação, volta a alegria, as crises de ansiedade diminuem. Então, a hipnoterapia pode também ser considerada um placebo aberto. E, em média, dura quanto tempo uma sessão? Existem várias possibilidades, né? Mas entre 2, 6, 8 sessões depende de cada pessoa. De quanto tempo? De quantos minutos ou horas? São sessões de 1 hora. De 1 hora. Perfeito. Espero que você aí de casa tenha tido uma noção. De repente, faz sentido para algum momento que você está vivendo, né? Porque às vezes tem pessoas que têm um quadro, já uma doença, que convive com aquilo, toma remédio, às vezes não consegue sair daquilo sozinho. Então, a gente trouxe a hipnoterapia para você conhecer como um método também reconhecido cientificamente, né? Sim. Os Conselhos Federais de Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Enfermagem, todos eles reconhecem a hipnoterapia como uma prática complementar e integrativa. O próprio SUS possui um programa chamado PICS, né? Que é Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que desde 2018 incluiu a hipnoterapia. Perfeito. Jean, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. E até uma próxima. Até.